Nesse 3 em 1 nós vamos destacar também a morte de Ozzy Osbourne. Aos 76 anos de idade, ele que foi um dos pioneiros do heavy metal e que influenciou dezenas de outras bandas ao redor do mundo. Inclusive, no começo de julho, Ozzy Osbourne fez o seu último show. E parece que por coincidência, esse show de despedida antecedia ou antecederia justamente essa notícia que a gente dá agora. Ele já vinha sofrendo com alguns problemas de saúde. Nos últimos anos, sofreu uma queda, segundo a família dele, ao se levantar à noite para ir ao banheiro, bateu a cabeça, teve alguns problemas de coluna. E nesse show que o Ozzy Osbourne fez no começo de julho, no Reino Unido, que foi onde surgiu a banda da qual ele fez parte, Black Sabbath, ao longo, lá no comecinho, dos primeiros anos, ele ficou sentado numa cadeira toda diferente, decorada com morcegos, uma cadeira assim, no estilo heavy metal, enquanto outros artistas também que são conhecidos e reconhecidos no mundo pelo estilo heavy metal faziam as suas apresentações. Ele fez o show o tempo todo sentado, com algumas de suas principais músicas da carreira, contando também com esses amigos de longa data que foram ao vivo prestar homenagens. E foi muito interessante esse último show, em que, de fato, ele se despediu do seu público, gente que o acompanha por gerações diferentes e há muito tempo, porque além das pessoas que estiveram em Birmingham no show, eles também venderam convites para o mundo todo para que as pessoas pudessem assistir o show online. Então, muita gente no horário marcado entrou e o show durou horas, assim, Foram muitas horas de show. Inclusive, 2 amigos meus montaram um painel em casa, um telão de cinema, colocaram o som no talo para poder acompanhar essa última apresentação de Ozzy Osbourne, que veio a ser de fato a última diante agora dessa notícia da morte dele aos 76 anos de idade, Alan Gani. Pois é, ele era uma figura muito emblemática do rock, foi uma personalidade marcante, revolucionária, fez parte da banda Black Sabbath, no heavy metal, deixou a sua marca. Ele acabou saindo da banda em 1979, Estava ali com uma série de comportamentos envolvidos com droga, com álcool, mas nunca perdeu a sua autenticidade e a sua honestidade perante os fãs. Era uma figura muito controversa, muito carismática, mas sem sombra de dúvida, um talento no mundo do rock, Evandro. Fábio Piperno, você teve uma experiência, então, assistindo Ozzy Osbourne ao vivo. Um privilégio, hein, digamos assim. Sim, foi aqui no estádio do Pacaembu, Então, aqui se fazia naquela época aqueles grandes concertos chamados Monsters of Rock. Aí tinha show o dia inteiro, Começava aí perto da hora do almoço e até a noite. E ele foi o grande finale, foi o último show da noite, Alice Cooper o penúltimo e ele o último. Eu assisti exatamente essa parte final, fui meio que obrigado a ir até o Pacaembu assistir o show naquele dia, mas o que eu jamais vou me esquecer é do magnetismo dele, da forma como ele praticamente hipnotizava o público dele, que era algo que assim parecia que estava diante de uma divindade, As pessoas lá com blusas, camisetas e tal, com as estampas dele, com o rosto dele, ele tocando e tal. E era assim uma figura extremamente carismática, de muita presença no palco, agitado e tal, E a gente sempre ouvia histórias exageradas, exóticas sobre ele. E o público dele, curiosamente, em vez de contestar isso, adorava essas coisas. Um dia ele mordeu lá um morcego e tal. Pô, mas que coisa estranha, Mas tinha gente que achava isso bacana, legal, Ele tinha realmente uma multidão de fãs. Vamos com o Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, que vai trazer as repercussões e a maneira como essa notícia bateu tanto para outras bandas de heavy metal, mas também por muitas outras gerações que foram influenciadas pelas letras e pela música de Ozzy Osbourne. Conta pra gente, meu amigo, bem-vindo. Estou me vendo no telão, mas não estou... A gente vai ajustar, então, com o Eliseu Caetano e daqui a pouco falamos com ele, obviamente. O Bruno Musa e o Zé Maria Trindade já estão conectados conosco também nesse início de 3 em 1. Bruno Musa, fala aí pra gente, tem alguma experiência ou já acompanhou parte da carreira e da música de Osbourne? Boa tarde. Bom, eu nunca estive em show dele, apesar de ter tido oportunidades aqui. Mas eu lembro dele muito nos anos 90, Eu, na época de colégio ali,
era algo que, bom, pelo menos para mim, foi onde foi o auge deles ali. Eu confesso que não sou muito de acompanhar música ou rock no geral, mas ele me remete muito à época de escola, a época que eu acho que foi uma época que, pelo menos para mim, deixou uma eterna saudade. De qualquer maneira, é algo referência para o rock internacional, uma figura emblemática, uma figura, como o Piperno falou, era cheia de vida, teve seus problemas, enfim, bem característico daqueles astros do rock dos anos 70, 80, 90. Então, acho que é alguém que entra para a história e deve ser lembrado como tal. Olha, agora há pouco os filhos de Ozzy Osbourne colocaram, publicaram uma manifestação sobre a morte, anunciando, inclusive, foram os filhos Sharon, Jack, Kelly, Amy e Louis Osbourne. É com mais tristeza do que as palavras podem transmitir que nós divulgamos a morte do nosso querido Ozzy Osbourne nesta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Nós pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento. Zé Maria Trindade, lá em Medina, tocava Ozzy Osbourne, meu amigo. Bem-vindo. Salve, tocava sim. Muito boa tarde a todos. Eu tive uma convivência muito próxima com bandas, né? E principalmente em Barbacena. Nessa época eu estudava em Barbacena, na Escola Agropecuária de Barbacena, e acompanhava muito de perto. Foi um momento rico, muito rico na cultura mundial e na cultura, no pós-cultura hippie, né? E principalmente a influência que esses grupos, esses grandes grupos, como Ozzy Osbourne e Black Sabbath, acabaram influenciando muito aqui a formação de bandas, inclusive mineiras, como 14 Bis, Casa das Máquinas e outros grupos que realmente bebiam nessa fonte. É um momento de muita tristeza. Veja bem, eu entendo, eu não sei porquê, eu sempre acho que o artista, o grande artista, é por natureza conturbado. Se não for assim, se for um racional, não é artista. Então eu tenho sempre essa dificuldade de entender um artista como um ser humano que tem um trabalho fixo, que cuida direitinho de tudo, porque o artista é assim, ele é conturbado, a racionalidade não combina com a arte que nos traz emoções. E realmente ele transmitia muitas emoções fortes, como a nossa juventude naquela época, né, exigia. E foi um momento muito rico na cultura mundial, não só para a música, não foi só para a música, mas da música também. Eu gostava muito dele, depois o rock progressivo que me encantava, né, que se aproximava muito dos movimentos clássicos. Então, assim, foi um momento muito rico da cultura em geral, inclusive da música. É triste, muito triste, mas a vida é assim. Esse mundo é mesmo passageiro, viu? Eu já espero que a vida nos leve a perder ídolos, perder amigos e assim por diante. Então, é a vida, meu caro. Exatamente, Zé Maria Trindade. Essa sua reflexão ela é muito interessante, né? Porque, embora muitos dos artistas não se encaixem nesse mundo racional que a gente tem... Peraí, gente, já vou chamar o Eliseu. Só um minutinho, deixa eu só concluir aqui o meu pensamento. Embora muitos dos artistas não se encaixem nessa racionalidade que a gente tem, todo mundo está sob o escrutínio da morte. E neste caso, a morte nivela todos, né, ao mesmo lugar. Então, por mais que eles saiam do comum em sua arte, em suas apresentações, a hora que a morte chega, todos estão disponíveis da mesma maneira. Vamos lá conversar então com Eliseu Caetano, que vai trazer informações ao vivo para a gente a partir de agora. Eliseu, quais são as repercussões? Conta para a gente, meu amigo. Olha, Evandro, seguindo aí o seu raciocínio, quem não se lembra, né, daquele show icônico de Ozzy Osbourne, quando ele mordeu um morcego vivo, achando que se tratava de um morcego de brinquedo, né? Essa apresentação dele também entrou aí para o rol das apresentações eternizadas de ícones do heavy metal. A gente foi pego de surpresa agora há pouco, no início da tarde desta terça-feira, com a confirmação da morte de Ozzy Osbourne aos 76 anos de idade. Ele estava na casa dele, na cidade de Los Angeles, no estado americano da Califórnia. De acordo com o comunicado que você acabou de ler, Cine, emitido agora há pouco e republicado nas redes sociais por membros da família Osbourne, cercado da família e de muito
amor, viu? Agora, para quem está chegando na nossa audiência, na rádio, na TV, enfim, nas plataformas digitais, Ozzy Osbourne era vocalista da banda Black Sabbath e foi considerado por muitos críticos como o pai do heavy metal, por conta de álbuns icônicos dele, especialmente aqueles lançados lá na década de 70, né? Quem nunca escutou Black Sabbath e Paranoid do mesmo ano? Ele também chegou a ter uma carreira solo memorável, com sucessos como Crazy Train, Flying High Again, além de ter sido incluído 2 vezes no Hall da Fama do Rock, uma vez com a banda e outra vez solo. Ele também ficou muito famoso, especialmente entre os mais jovens, no início dos anos 2000, entre 2002 e 2005, quando ele e a família dele participaram e protagonizaram o reality show The Osbourne. Ficou famoso no mundo inteiro, não apenas aqui nos Estados Unidos, e ali ele mostrava o lado pessoal e também o lado familiar dele e da família. Você estava falando das apresentações, Cine. A última dele aconteceu no último dia 5 de julho, no estado Villa Park, em Birmingham. Ozzy e o Black Sabbath fizeram um concerto de despedida considerado aí memorável e que foi transmitido para o mundo inteiro, viu? Ele se apresentou sentado em um trono devido ao mal de Parkinson já avançado. Aliás, ele estava lidando com o mal de Parkinson há pelo menos 5 anos. E ele foi acompanhado nesse show de outros grandes nomes do rock internacional, como Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, entre outros. Este evento, e apenas este, o último evento dele em vida com a banda Black Sabbath, arrecadou mais de 140 milhões de euros que foram destinados para instituições de caridades locais. Agora, com relação às causas, ou a causa da morte dele, ainda não se sabe, viu? A família ainda não divulgou a causa da morte, tampouco informações sobre velório e enterro. O que a gente sabe é que ele estava diagnosticado com Parkinson desde janeiro de 2020, vinha enfrentando sérias limitações, incluindo aí dificuldades, né, de caminhar, lesões na coluna, por exemplo. E daqui a pouquinho, Evandro, eu volto para a gente trazer a repercussão, porque muitos artistas e, claro, a mídia internacional já estão repercutindo o assunto. Exatamente, Eliseu Caetano. Ao longo dessa edição do 3 em 1, a gente traz mais informações sobre as despedidas e sobre a morte de Ozzy Osbourne aos 76 anos de idade.